Áudio 27. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida de vocês. Meu nome é Ana Amélia Vieira e retornei aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso estudo do livro Armado para a Guerra, do autor Rick Renner. Estamos sendo abençoados pelo estudo deste livro, então vamos lá, continuando. Nosso áudio de número 27, hoje nós vamos falar do capítulo 11, que tem o título A Couraça da Justiça. À medida que Paulo continua em Efésios 6, ele nos revela a peça seguinte da nossa armadura espiritual. Ele diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça é uma arma. Ela é a nossa couraça. Talvez você pergunte, como a justiça pode ser uma arma? Por que Paulo a chamaria de uma couraça? De que maneira ela funciona como uma arma para nós? Sabemos que a justiça faz parte do nosso arsenal espiritual, porque Paulo a chama de arma no capítulo 6 de Efésios. Ele a menciona no mesmo contexto com o cinturão da verdade e o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a lança da intercessão. Em 2 Coríntios 6 e 7, Paulo se refere novamente à justiça como uma arma. Ele diz, pelas armas da justiça. Aqui a justiça é chamada claramente de arma. Outra referência onde a justiça é chamada de arma é Isaías 59:17, onde diz, vestiu-se de justiça como de uma couraça. A fim de entender por que Paulo chama a justiça de uma couraça em sua lista do armamento espiritual, você precisa primeiro compreender o que o apóstolo tinha na mente quando pensou na couraça do soldado romano. A couraça era a peça mais brilhante, mais bela e mais glamourosa do armamento do soldado romano. Quando as pessoas andavam na direção de um soldado, elas com certeza não percebiam o seu cinturão em primeiro lugar. Elas nem sequer percebiam as suas sandálias ou a sua espada. E por mais evidente que o capacete do soldado fosse, a peça da armadura que imediatamente chamava a atenção dos observadores não era o seu capacete, mas a sua grande, brilhante e vistosa couraça. A primeira coisa que uma pessoa observaria quando olhasse para um soldado era a sua bela couraça. A couraça começava no início do seu pescoço e ia até os joelhos. Ela era composta de duas peças diferentes de um metal. Uma peça de metal descia pela frente e a outra descia pelas costas. Essas duas peças de metal eram unidas por anéis de bronze sólidos em cima dos ombros. Com frequência, essas folhas de metal mais largas, que cobriam a frente e as costas do soldado, eram compostas de peças de metal menores, semelhantes a escamas, como as escamas de um peixe. Essa era a peça mais pesada do armamento que o soldado romano usava. Às vezes ele pesava mais do que 18 quilos. E lembre-se de que a couraça de Golias pesava aproximadamente 60 quilos. A couraça era extremamente elaborada e bela. Ela era feita ou de bronze ou de latão, geralmente de latão. E quanto mais os soldados romanos usavam as suas couraças enquanto andavam e marchavam, algo incrível começava a acontecer. Quando você esfrega duas peças de metal brilhantes uma contra a outra por muito tempo, eles começam a lustrar uma a outra. Essas peças de metal podiam ter começado brilhando, mas esse novo lustre se faz brilhar ainda mais. Era exatamente isso que acontecia quando o soldado romano andava com a sua couraça. Essas peças de metal menores, semelhantes a escamas, batiam uma nas outras, fazendo com que cada peça desenvolvesse um belo brilho. Além disso, o latão tem uma cor dourada que brilha e cintila quando está ao sol, principalmente se for uma boa peça de latão. Portanto, quando o soldado totalmente armado saía em um dia de sol, os raios do sol refletiam em sua couraça e criavam um espetáculo deslumbrante. Assim vemos que a beleza da couraça do soldado romano era aumentada pelo uso quando ele andava vestido com ela. Se a couraça ficasse em um quarto escuro e nunca fosse usada, ela seria bela simplesmente porque era feita de latão. Mas à medida que o soldado usava a sua couraça, ele se tornava cada vez mais bela com o tempo. Você já dirigiu seu carro quando de repente o sol refletiu em uma peça externa de metal, atingindo seus olhos com um clarão tão grande que você mal poderia ver a estrada? Nesse caso, você pode imaginar como seria
Passar por um soldado romano vestido com a sua couraça de latão, com todo aquele brilho? Quando um soldado romano saía ao sol da tarde, ele deveria parecer um arco-íris lançando raios de sol por onde passasse. Como você acha que era quando toda uma legião de soldados romanos andava ao sol? Todas as colinas e vales onde eles marchavam começavam a brilhar enquanto eles avançavam com suas couraças brilhantes e resplandecentes. Agora aplique essas características da couraça romana à sua justiça. Quanto mais você usa a sua couraça da justiça, andando pela vida plenamente consciente da justiça em Cristo, mais você brilha como a luz em um mundo tenebroso de pecado. À medida que anda com a sua couraça firmemente ajustada, você aprenderá que a sua justiça não é apenas uma arma de defesa para protegê-lo dos golpes do inimigo, mas também uma arma de ataque para ajudá-lo quando você atacar o inimigo e recuperar o território perdido. Se você não estivesse envolvido na batalha, não precisaria usar esse tipo de armamento. Mas você precisa usá-lo porque alguém lá fora quer ferir você gravemente. Em Efésios 6:11, vimos que quando estamos revestidos de toda a armadura de Deus, somos capazes de ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo quer nos atacar. Ele quer nos dizer que não somos justos e que não temos valor algum para Deus ou para o homem. É por isso que o Espírito Santo nos diz que temos a justiça como uma couraça para nos proteger. Lembre-se que a palavra diabo é extraída da palavra grega diabolos, que descreve uma pessoa que ataca rapidamente, vez após vez, até finalmente ela penetra na mente e nas acusações caluniadoras. Pelo fato de que o diabo deseja penetrar e imobilizar a mente e as emoções de uma pessoa, ele tem prazer especialmente em encontrar crentes que não sabem que são justos. Eles são uma presa fácil. O diabo zomba enquanto sussurra sua mente. Você é o pior crente que já viveu. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa com você? Deus não pode usá-lo, seu estúpido. Se você não estiver com a sua couraça da justiça firmemente fixada no seu lugar, essas acusações caluniadoras muito provavelmente penetrarão em sua mente e em suas emoções. Se isso acontecer, o diabo então poderá desferir um golpe eficaz que irá ferir intensamente a sua caminhada espiritual. Os cristãos que não sabem que foram justificados em Cristo tendem a andar habitualmente debaixo da condenação. Mas isso por quê? Porque o diabo nunca perde uma chance de inserir um pensamento de condenação na mente deles. As pessoas que não sabem que foram justificadas também andam continuamente em culpa pelo mesmo motivo. O inimigo adora bombardeá-las com acusações mentirosas que penetram em suas mentes e as fazem se sentir um fracasso. No entanto, quando você sabe que Deus justificou você, quando está com a sua couraça da justiça firmemente colocada no lugar, não importa quantas setas o inimigo lance contra você, porque nenhuma penetrará. Nenhuma palavra de condenação, nenhuma falsa alegação e nenhum pensamento de culpa penetrará no seu coração, nem se alojará na sua mente quando você estiver andando com a sua couraça da justiça. Infelizmente, parece que cerca de 90% do corpo de Cristo está andando em condenação, com os ombros caídos e a cabeça baixa. O inimigo vitimou muitos a ponto de não poderem mais orar com confiança. Ele convenceu outros de que eles nunca serão bons o bastante para serem usados por Deus. No entanto, a palavra diz aos crentes, claramente no versículo 14 do nosso texto: resistam, coloquem os ombros para trás, mantenham a cabeça erguida e caminhem eretos e confiantes como soldados orgulhosos e vitoriosos andam. Quando você entende que Deus transferiu gratuitamente justiça a você e que essa justiça dada por Deus agora lhe serve como uma couraça gloriosa, isso afetará a sua atitude de modo muito positivo e profundo. Você descobrirá que o seu nível de confiança se elevará drasticamente porque uma atitude de justiça transmite confiança e grande autoridade. Com essa confiança em operação, você avançará para fazer todo tipo de proezas para Deus. Algumas vezes você se tornará tão ousado e confiante na justiça que Deus lhe deu que aqueles que não o conhecem talvez não entendam. Eles podem interpretar a sua justiça recém-descoberta de forma errada e acusá-lo de ser egocêntrico ou arrogante. Eles não entenderão que você é simplesmente um cristão que recentemente aprendeu que você é a justiça de Deus em Cristo.
Você aprendeu que Deus o revestiu com uma peça de armamento gloriosa, bela, brilhante e resplandecente, chamada a couraça da justiça. Você acaba de descobrir que não tem mais que aceitar ameaças mentirosas do diabo, porque você está vestido para a guerra. Quando os soldados romanos saíam para lutar, o oficial de comando lhes dizia: seria melhor vocês morrerem no campo de batalha do que voltarem aqui e nos dizer que o inimigo venceu. Portanto, não voltem ao acampamento até que o inimigo tenha sido aniquilado. Certifiquem-se de voltarem para casa quando vencedores, ou de não voltarem para casa. Você pode ter certeza de que esse tipo de declaração afetava a atitude daqueles soldados. Eles imediatamente começavam a se preparar mentalmente para a luta. Passavam por semanas e meses de preparação. Faziam tudo o que podiam para preparar as suas mentes e suas atitudes. Como você pode ver, a atitude mental tem tudo a ver com o seu desempenho na luta. Se você estiver mentalmente e emocionalmente derrotado antes de entrar em um combate, não deve ir à luta. Por quê? Porque sua atitude negativa já determinou o resultado dessa batalha. Você será derrotado. Mas desenvolvendo uma atitude de justiça em sua vida e aprendendo a se ver através da obra da cruz, você receberá uma transferência da confiança e ousadia divina que o colocará sempre ao lado vencedor. Você precisa estar mentalmente preparado. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 1,13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa é a imagem de um corredor grego. Para correr mais depressa e melhor, ele pega a sua túnica e a enfia debaixo do seu cinto. Ao fazer isso, ele cinge a sua túnica, liberando as suas pernas para que elas não fiquem presas nele quando ele correr. Do mesmo modo, Pedro nos ordena que recolhamos todas as pontas soltas da nossa mente e que as levantemos e as enfiemos debaixo do nosso cinto, e depois corramos a nossa corrida livres de embaraços. Em outras palavras, se quisermos correr com êxito a nossa corrida espiritual e combater esse combate da fé, precisamos nos preparar tanto emocional quanto intelectualmente. Entretanto, a fim de fazer essa obra vital de preparação emocional e mental, você precisa saber o que é justificado em Cristo. Esse conhecimento afetará positivamente a sua atitude enquanto prepara o seu coração e a sua mente para a batalha. E quando tiver a sua couraça da justiça firmemente colocada no lugar, você será capaz de combater qualquer inimigo e enfrentar qualquer adversário. É da máxima importância que você faça desse conhecimento uma parte vital de sua composição mental, porque mesmo quando estiver plenamente convencido da sua posição reta diante de Deus, o diabo ainda tentará lhe dizer que você não é justo. É por isso que você precisa saber que Deus o justificou em Cristo. Para estabelecer o fato da justificação que Deus lhe deu, veremos diversos versículos sobre esse assunto. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é justo. Quando começar a meditar nessa verdade e ela realmente começar a penetrar em sua mente e pensamento, sua atitude mudará. Você desenvolverá uma consciência de sua justiça. Você não dirá mais que quer ser justo. Em vez disso, você entenderá que é justo. É essa percepção que lhe dará um novo senso de segurança e confiança para correr a sua corrida e derrotar o inimigo em sua vida. Outro versículo importante sobre justiça encontra-se em Romanos 3:21 e 22. Essa passagem diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. De acordo com esses versículos, a justiça dada por Deus pertence por direito para todos os que creem. Que afirmação mais forte pode ser feita para provar que todos os crentes estão revestidos de justiça? Em Romanos 5:17, Paulo diz: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse versículo afirma que quando um crente finalmente toma posse da verdade que diz que Deus em sua graça transferiu justiça a ele, esse conhecimento transforma.
Ele não se vê mais como um crente pequeno, sem importância e derrotado. Ele é tão afetado que começa a passar com segurança de uma vida de derrota a uma vida onde ele reina como um rei. Talvez você pergunte: se todos os crentes forem justificados e devem reinar em vida como reis, por que tantos crentes vivem vidas derrotadas? Porque a mente deles não foi renovada pela palavra de Deus para ter esse pensamento correto. Eles pensam que são indignos e não têm valor, comportando-se como se fossem indignos e não tivessem verdadeiramente esse valor. Por pensarem que são assim, passam pela vida agindo como se fossem assim. No entanto, quando você recebe a revelação de que é justo, você coloca os ombros para trás e enfrenta confiantemente as situações da vida com a atitude de: olhem para mim, eu tenho uma couraça da justiça em minha vida. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não há dúvida acerca disso. Quando esse sentimento e conhecimento é plantado profundamente em seu coração, ele transforma você. Amém? Por mais esse estudo, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Obrigada por mais um dia de estudo, obrigada por cada vida, Senhor, que me acompanha nesse estudo. Continue no controle das nossas vidas, abençoando a cada um de nós, nos livrando de todos os laços, de todas as setas inflamadas, nos revestindo cada vez mais e nos fazendo crescer em conhecimento da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E voltamos amanhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.